Henker que vive duas vezes. Capítulo 346. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 4/10. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 4/10. Yeon-woo parecia chocado. Todos os tipos de perguntas flutuavam em sua cabeça. Ele perguntou com uma voz ligeiramente trêmula. Você sabia? Enova colocou o cachimbo de volta na boca com uma expressão serena. Como se estivesse tentando provocar Yeon-woo. Eu fiz para você sua armadura e máscara. Se eu ainda não soubesse depois disso, seria um tolo. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Enova realmente fez os dois itens para ele. Como o que Enova disse? O fato de Enova ter feito sua armadura e máscara significava que ele sabia como o corpo de Yeon-woo era construído. Yeon-woo compartilhou sua janela de informações com ele, mas era impossível para Enova fazer algo para ele sem conhecer os mínimos detalhes. Não, mesmo com isso de lado. Olhando para trás agora, Enova o conhecia bem. Sempre houve calor em seu olhar e ações em relação a Yeon-woo. No início, pensei que uma criança morta tivesse voltado. Quão feliz eu estava, só pensei que você estava escondendo sua identidade porque nada de bom viria se os outros soubessem. A fumaça branca encheu a sala continuamente. Mas depois de conversar mais com você, percebi. Você não era aquela criança. Você tinha o rosto, o corpo, os olhos e a voz dele. Mas você era alguém completamente diferente. Seu tom e personalidade. O olhar de Enova estava fixo na fornalha, restando apenas uma faísca. Sons de combustível queimando surgiram na sala. Então pensei que alguém estava tentando me enganar. Mas também não foi isso. Então eu entendi. Hehe, houve algo que ele disse há muito tempo de passagem. Velho, velho. Era como se a voz dos mortos estivesse tocando a voz de sua Enova. Ele se lembrou de como o cara entrou em sua ferraria sem qualquer permissão e falou muito enquanto trabalhava em um pedaço de ferro. E agora, se você vai apenas tagarelar, pegue um martelo e ajude. Você tem família? O que diabos você está falando? Basta responder minha pergunta. HMPH, sou um anão negro que se desviou do caminho de ferreiro. É claro que eu não teria algo tão problemático. Esta bigorna é meu filho e este martelo é minha esposa. O que? Você não é divertido. O que? Então e você? A minha está melhor do que a sua vida chata. Ele imaginou o sorriso da criança. Eu tenho um irmão rude. O olhar de Enova estava fixo na cintura de Yeon-woo. Ele podia ver a baioneta mágica exalando uma aura fria. O ferro em que ele trabalhava naquela época estava agora em posse de seu irmão. Na verdade, eu estava esperando você tocar no assunto em algum momento, já que nada de bom viria se eu perguntasse sobre isso. Achei que você estava apenas tentando organizar seus pensamentos. Então você queria me contar agora? Não, você quer que eu faça alguma coisa, mas sua consciência não permite que você me pergunte sem me avisar. É isso. Enova olhou para Yeon-woo com os olhos semicerrados. Yeon-woo balançou a cabeça com firmeza. Não é isso. Não, você está na palma da minha mão. Posso dizer pelas suas ações habituais. Parece que o velho conhece bem a sua personalidade. Acho que é porque ele tem muita experiência. A voz risonha de Shannon ecoou em sua cabeça. Shannon. HM? Por favor, cale a boca. Enova respirou fundo novamente com seu cachimbo. Houve um breve período de silêncio entre eles. Yeon-woo se perguntou o que deveria dizer. Ele precisava se desculpar, ou... O que ele disse sobre mim? Yeon-woo perguntou com a mesma cara de Cha Jeong-woo. Ele disse que você foi rude. Aquele bastardo. Kel. Olhando para trás agora, ele estava certo. HM? Enova riu. Todo o seu aborrecimento parecia ter desaparecido. Yeon-woo riu com ele e lentamente abriu a boca. Você perguntou por que eu precisava fazer Kini mais cedo. Eu fiz. É para encontrar Jeong-woo. A boca sorridente de Enova endureceu. O que você está? Ele arregalou os olhos com a declaração inesperada. Yeon-woo começou a explicar a situação em que se encontrava. O elenco do Rei Negro que ele só conseguiu completar após criar Kini. A promessa com os 3 irmãos Ciclopes. E o relógio de bolso que continha um segredo. Você pode me mostrar? Ele estendeu o relógio de bolso para Enova. Enova examinou o relógio de bolso por um tempo. Então, ele franziu a testa. O selo é muito forte. A metalurgia não é suficiente para repará-lo. E, você disse algo sobre a Pedra da Alma antes, certo? Sim, senhor. Se isso estiver aqui, tenho ainda mais certeza. É muito difícil para mim fazer algo com isso. Eles também podem achar isso muito difícil. Enova não esclareceu quem eram eles, mas Yeon-woo sabia a quem ele estava se referindo. Ele estava dizendo que poderia ser difícil para os 3 irmãos Ciclope também. Ele evitou mencionar explicitamente seus nomes em respeito aos 3 irmãos Ciclopes, considerados deuses ferreiros. Foi assim que foi difícil lidar com Soulstones. Sim, achei que também poderia ser difícil. Então por quê? Ainda assim, se 3 deuses trabalharem nisso junto com Victoria e Bran, não haveria algum tipo de resultado? E nós temos você. Então por que eu ficaria preocupado? Hanf, você achou que Melisongear levaria você a algum lugar? Enova zombou, mas havia um sorriso em seu rosto. E mesmo se falharmos, Hades concordou em me dar Kini depois de ajudá-lo. Ah,
Então você está dizendo que pode despertar o poder do Rei Negro para encontrar outra solução? Sim, senhor. Yon-Wu assentiu. O poder da morte. Se ele tivesse a autoridade que os deuses e demônios respeitavam e com a qual Poseidon desconfiava. Ele pensou que um caminho se abriria. Enova cruzou os braços e assentiu. Então, aconteça o que acontecer, você está dizendo que fazer Kini está no topo da lista. Sim, senhor. E ir ao Tártaro é necessário? Yon-Wu sorriu amargamente. Enova fez uma careta e colocou o cachimbo de volta na boca. Estou passando por todo tipo de coisa depois de conhecer vocês, irmãos, no final da minha vida. Não sei que tipo de pecado cometi na minha vida anterior para merecer isso. Mesmo enquanto resmungava, os olhos de Enova brilhavam como o fogo na fornalha, na esperança de poder conhecer a pessoa que ele antes considerava seu filho. O bispo-chefe acordou lentamente, abrindo os olhos. Ele viu uma visão familiar à sua frente. Uma sala com uma atmosfera solene. Ele soube imediatamente que tudo havia dado errado. Ainda assim, ele olhou para sua mão com esperança de que não fosse verdade. Era uma mão enrugada e seca, com ossos e veias saltando. Havia muitas manchas senis por toda parte e parecia impotente. Na verdade, ele não tinha forças. Seu órgão de poder mágico secou e seus músculos não conseguiram mais se recuperar. A única razão pela qual ele conseguiu durar tanto tempo foi por causa de seu extraordinário poder da alma. Mas mesmo isso seria inútil se o seu corpo fosse destruído. Não, antes disso, se a maldição tomasse conta de sua alma, seria o fim. Foi por isso que ele desejou um novo corpo. Ele estava planejando despertar como um novo ser para superar todos os seus problemas, mas... Eu falhei de novo? As coisas não aconteceram do jeito dele. Achei que desta vez estava mais perto do sucesso. A maldita maldição. O maldito demônio celestial. O bispo-chefe murmurou palavras que eram inimagináveis para um bispo-chefe dizer. Mas os céus estavam silenciosos, como se eles não se importassem. Ele teria preferido que os céus o punissem, mas nada aconteceu. Eles estavam dizendo que ele nem merecia ser punido, ou eles simplesmente não se incomodariam em fazer isso. Fosse o que fosse, o bispo-chefe estava frustrado. Se ele soubesse que iria acabar assim. Eu não deveria ter me levantado naquela época? O bispo-chefe anterior, Black Dawn, já governou no topo da torre com suas habilidades, tão poderosas quanto o filósofo da luz sangrenta da tribo de um chifre. Os bispos que o seguiram foram considerados os mais fortes da história. Mas o problema era que eles eram tão tirânicos quanto fortes. O exército do diabo sob o governo do Black Dawn era um inferno. Demônio, com a proclamação de que esta era a verdadeira identidade do clã, os seguidores do demônio celestial morriam todos os dias. Havia todos os tipos de razões para isso. Porque o Deus não estava satisfeito, porque o Deus queria, porque o Deus estava com fome. O Deus, o Deus, o Deus. Cada ato de tirania foi desculpado pelas palavras, o demônio celestial queria isso, e os seguidores morreram felizes, pensando que era realmente o que seu Deus queria. Pelo que ele viu, eles estavam todos loucos. O exército do diabo pode ter sido chamado de culto lunático por pessoas de fora, mas seus membros estavam unidos pelo calor e pelo carinho. O ensinamento do demônio celestial foi o brilho do amor e da paz. Porque ele não queria ver o clã ficar manchado pela escuridão, ele virou tudo. Durante a cerimônia do demônio celestial que acontecia a cada 10 anos, enquanto todos estavam de joelhos, ele sozinho se levantou e matou Black Dawn e os outros bispos, que diziam que ele era desrespeitoso. Usando a coroa ensanguentada, ele anunciou que era o novo bispo. Todos ficaram chocados, mas não puderam rejeitá-lo, pois ele havia matado Black Dawn. A cerimônia terminou assim e uma maldição foi gravada em sua alma. Foi naquela época que a autoridade do demônio celestial foi fechada para eles. Muitos bispos e diocesanos foram mortos facilmente por causa disso. Como não lhes era permitida a autoridade do demônio celestial, havia limites para o poder que eles poderiam ter. Comparado com aqueles que vieram antes deles, seu poder era quase nulo. A razão pela qual nada disso era conhecido do público era que a força do bispo-chefe era notável, e Kindred, o segundo bispo, havia realizado muito. Mas mesmo isso estava em perigo. A maldição teve espasmos violentos e estava comendo seu corpo. A partir de então, ele não teve escolha senão se tornar mal. Mesmo com a maldição, ele nunca se ressentiu do demônio celestial. Em vez disso, ele passou todos os dias e noites corrigindo os ensinamentos do Black Dawn. Embora seu poder fosse menor do que antes, a vida dos seguidores melhorou. Além disso, ele orava todos os dias para o demônio celestial mudar de ideia. Mas naquela época, e mesmo agora, não houve resposta. Não tenho medo de morrer. Já vivi uma vida longa. Mas, o que acontecerá com o clã depois que eu desaparecer? O que aconteceria se a situação do exército do diabo fosse revelada ao resto da torre depois que seu bispo-chefe desaparecesse? A paz que eles mal conseguiram criar desmoronaria. Afinal, a paz era apenas uma casa construída com os alicerces do poder. O bispo-chefe decidiu que precisava forçar o demônio celestial a responder. Se ele se tornasse outra face do demônio celestial, o exército do diabo não seria capaz de funcionar forte novamente?
Então ele avançou com seus planos, mas tudo deu errado. Claro, poderia haver outras faces além da queda do Rei Macaco, como as peças de Hui Beng que estavam espalhadas por toda a torre. Mas mesmo assim, não sobrou muito tempo para o bispo titular. Com a partida de todos os bispos e diocesanos, não havia nada que ele pudesse fazer. Acho que só resta uma coisa a fazer. Ele julgou que era hora de retirar o último cartão que não queria usar. Nós abandonaremos nosso Deus. Se o seu Deus os rejeitasse, eles não teriam outra opção senão encontrar outro. Ou, engole-o. Os olhos do bispo-chefe brilharam. Apenas. Ranger. A porta se abriu e os membros entraram. Ele se curvou de vergonha. Kindred, prepare-se para sair imediatamente. Mas. Ele arregalou os olhos, olhando para o bispo-chefe com a saúde debilitada, mas acenou com a cabeça. Onde devo acompanhá-lo? O templo dos 7 reis demônios.